Esse é o Ancapso e nós vamos falar da frase em inglês que o Bolsonaro falou no domingo passado na manifestação lá na Paulista, né? O Bolsonaro arriscou o inglês lá, falou o inglês meio torto ali que ice cream and popcorn sellers sentenced for coup d'etat in Brazil, né? Falou, arriscou lá no carro de som e chamou muita atenção de muita gente. O pessoal da esquerda está comemorando, Bolsonaro fala inglês mal, o inglês do Bolsonaro é todo errado, eu não sei o que lá. Mas até entre o pessoal da esquerda teve gente que se tocou que isso foi uma estratégia bacana. O pessoal da Globo News está falando aqui que não, pô, Bolsonaro fez a estratégia correta. Chamou a atenção de todo mundo ficou repercutindo o Bolsonaro falando inglês, criticando o inglês dele. O pessoal da esquerda achou que inglês merda, não sei o que lá, só que você repercute essa coisa, pro povão de forma geral, isso parece de outra forma, porque falar inglês mal todo mundo fala, meu amigo. Eu falo inglês mal, todo mundo fala inglês mal aqui, não tem ninguém que fala inglês fluentemente aqui no Brasil. Bom, algumas pessoas falam inglês fluentemente aqui no Brasil, mas a grande maioria da população brasileira tem dificuldade de aprender outra língua, não é uma coisa fácil você aprender outra língua. Então, é o tipo da coisa que parece uma superioridade, né? O pessoal critica porque Bolsonaro falou errado. Agora, é importante notar, porque eu também faço isso, eu falo, quando o Lula fala besteira, o Lula outro dia que estava criticando a mulher que teve um monte de filho, que tem que parar de ter filho, não sei o que lá, as pessoas ficam falando assim, não, tá vendo o Lula falando coisas erradas. Meu amigo, isso, o público-alvo, o eleitor do Lula, não tá nem aí, o eleitor do Lula concorda com ele, né? Da mesma forma, o eleitor do Bolsonaro, nesse caso aqui, concorda com o Bolsonaro, também tem dificuldade de falar inglês. É o tipo da situação que você consegue uma exposição grande e agrada o seu eleitor, que não é o cara sofisticado que fala inglês pra caramba. Não, o cara sofisticado que fala inglês pra caramba nem entendeu o que o Bolsonaro falou. Mas não interessa, não é esse o objetivo do Bolsonaro. O objetivo era justamente divulgar a parada. E agora tá todo mundo sabendo que, olha só, um vendedor de pipoca, um pipoqueiro e um vendedor de sorvete foram processados, foram sentenciados no caso lá do 8 de janeiro pelo STF, o que é um absurdo. Absurdo por dois motivos. Primeiro, que mostra, se tinha pipoqueiro e sorveteiro vendendo coisa lá no negócio, porra, não era um golpe de Estado, né? Era uma manifestação que tinha ali. E segundo, olha o absurdo do Alexandre de Moraes de sentenciar essas pessoas. Essa notícia foi sugerida por Só Tomo Café no Trabalho, Bruna38 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Demetrio Magnoli foi um da galera da esquerda que ficou criticando o Bolsonaro pelo que ele falou. Não, porque Bolsonaro falou um negócio ali que parece com o inglês, não sei quem inventou uma coisa parecida com o inglês e criticando. Eu não sei, o Demetrio de repente fala inglês muito bem, pode ser que ele fale inglês perfeitamente, fale fluentemente o inglês, né? Mas a verdade é que se ele fala fluentemente inglês, ele é uma exceção no Brasil. A maior parte dos brasileiros fala inglês muito mal. Né? Se consegue falar inglês para não passar fome nos Estados Unidos, já tá bom pra caramba, então, para não morrer de fome lá, já tá bom pra caramba. Ainda mais falar fluentemente inglês, a maior parte da população brasileira não fala. E não foi só ele, tá? Eu tô usando ele como um exemplo aqui, mas na verdade teve um monte de gente da esquerda, o pessoal mais snob da esquerda, falando, não, porque Bolsonaro falou inglês errado lá. Olha só o Bolsonaro falando aqui, ó. Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d'etat in Brazil. Vendedor de pipoca, né, pipoqueiro e sorveteiro foram sentenciados por um golpe de Estado no Brasil. Foi o que ele falou. Eu vou te dizer que a pronúncia dele nem saiu tão errada assim. O que ele errou mais foi na cadência. Ele na hora da ênfase em cada palavra, ele errou na ênfase ali, né? E os sellers, que é sellers, não é sealers, como ele falou. Mas, enfim, meu inglês é uma bosta também. Meu inglês eu erro pra caramba também. Mas, de qualquer forma, esse tipo de inglês dele aqui, ele se vira nos Estados Unidos, não passa fome, não. Consegue falar lá, porque né, os Estados Unidos o pessoal está acostumado, tem um monte de gente de fora lá que fala inglês capenga, o pessoal está acostumado a entender esse tipo de coisa. E ele conseguiu o principal objetivo dele, que foi chamar a atenção para o fato de que, caramba, olha só,
o que eles chamam de um golpe de Estado que teve no Brasil no dia 8 de janeiro, tinha pipoqueiro, tinha vendedor de algodão doce, tinha pipoqueiro, tinha sorveteiro, tinha um monte de gente ali vendendo faixa, vendendo coisa, ou seja, era um protesto, não era um golpe. Golpe de Estado com vendedor de pipoca não existe, meu amigo. Golpe de Estado não tem vendedor de pipoca, não tem vendedor de sorvete, né? E para piorar a situação, o Alexandre de Moraes botou esses caras como se eles fizessem parte do golpe de Estado, né? Sei lá, vai que eles pretendiam usar o carrinho de sorvete para derrubar alguém, para bater no Lula e não sei o que lá, né? Sei lá o que deu na cabeça do Alexandre de Moraes. Ou seja, ele conseguiu com essa frase, primeiro, romper a bolha, porque todo mundo falou desse troço. Da manifestação ser grande, o pessoal da direita falou, todo mundo falou e coisa e tal, mas é o tipo da coisa que não vai repercutir entre o pessoal que está no meio do caminho. É o que eu falo para vocês, tem que pensar sempre desse jeito. Você tem o pessoal que já é da direita, que já é bolsonarista, que já está do nosso lado mesmo, tem o pessoal da esquerda que não interessa, eles não vão mudar de opinião, eles vão continuar sendo de esquerda sempre, não tem como mudar essas pessoas, mas o objetivo é o pessoal ali do meio, porque tem uma grande quantidade de pessoas no Brasil que simplesmente não está interessada nesse assunto, não está preocupada com isso, não parou para pensar em anistia, em golpe, não parou para pensar nisso. Essas pessoas, via de regra, quando você fala assim, ah, não tentaram um golpe de Estado no dia 8 de janeiro, olha só, quebraram a coisa toda. A pessoa, quebraram a coisa toda. Realmente, golpe de Estado, né? Quebrar as coisas todas lá deve ser golpe de Estado, né? Esse pessoal é que sentiu quando teve o caso da Débora, porque aí olharam, pô, peraí. Golpe de Estado, minha mulher escreveu com batom na estátua e foi 14 anos de cadeia. O caso da Débora furou a bolha, né? E quando fura a bolha é preocupante, porque esse pessoal que não está preocupado, que não parou para pensar... Veja, eles não são culpados de nada, eles não estão caindo para o lado da esquerda, não é isso. É que simplesmente eles não se preocupam com o assunto a ponto de entender o que está acontecendo. O caso da Débora, quando chegou nesse pessoal, o pessoal falou, realmente, cara, tem alguma coisa errada aqui, pô. Uma mulher, ela escreveu com um batom ali, né? Perdeu o mané, que coisa é isso, né? E da mesma forma... O Bolsonaro falando esse inglês torto aqui, a esquerda espalhando isso para dizer que, falando inglês errado. Primeiro, não tem efeito nenhum no brasileiro médio, porque o brasileiro médio fala inglês errado também, todo mundo sabe que é difícil falar inglês. E por outro lado, também espalhou essa história, né? Aqui, ó, o vendedor de pipoca e vendedor de ice cream já virou meme isso daqui. Popcorn and ice cream já virou meme aqui no Brasil já, né? Por conta do inglês do Bolsonaro. E aqui tem o deputado mineiro que fez a frase de inglês para o Bolsonaro, ou seja, o Bolsonaro, né, ele pediu para traduzir, para justamente fazer isso, ou seja, foi uma tática do Bolsonaro mesmo para romper a bolha. Ele sabia que ele ia falar que o inglês dele é meio torto, ele esperava chegar primeiro no exterior, e sim, embora o inglês dele seja ruim, o pessoal nos Estados Unidos entende, gente. Pode ter certeza. O pessoal lá entende inglês ruim, eu sei disso, eu já tive lá, o meu inglês é uma bosta. Mas mais do que isso, você vê um monte de gente de fora lá nos Estados Unidos que fala inglês meio capenga também, e o pessoal se vira e sai todo mundo vivo no final do dia, não tem problema nenhum, o pessoal está acostumado com isso. É diferente aqui do Brasil, que a gente não está acostumado a receber tanta gente. Até tem muito turista aqui no Rio de Janeiro, mas assim, o pessoal que vem para cá para tentar aprender o português, não tem muita gente que tente falar o português. O pessoal tenta lançar o inglês mesmo direto. É o que acontece na maior parte da Europa também. Agora lá nos Estados Unidos, não, o pessoal vai para lá e tenta falar o inglês, né? E sai essas coisas assim, sai o inglês meio torto, mas o pessoal está acostumado a entender. Então, isso aqui tem duas vantagens. Uma vantagem é essa, chega no público lá fora. A esquerda ajudou a espalhar, por mais que estivesse falando para sacanear o Bolsonaro, para dizer que ele não fala inglês e coisa, olha só que coisa ruim, né? Não fala inglês. Aqui, ó, o pessoal da Rede Globo, da Globo News, reconheceu isso daqui. Olha o pontual falando aqui, ó. Porque o Bolsonaro usou o vendedor de sorvete e o pipoqueiro como símbolo. Aquele inglês que ele usou foi uma jogada de mestre, porque aquilo que viralizou. A esquerda acha deboche, aquilo ali foi uma jogada de mestre. Sim. A jogada de mestre por quê? Mostra humildade, Sim. se conecta com o povo, dificuldade de falar inglês. Aí fica todo mundo rindo e isso viralizou. Então, a coisa mais inteligente que aconteceu naquele ato foi o ice cream e o popcorn. Até quem não sabia que estava tendo um ato ficou sabendo. Ficou sabendo por isso. Então, é jogada de mestre. Do ponto de vista da comunicação, aquilo é jogada de mestre. Pessoal dolorido, né? São doloridos, né? Eles não querem aceitar que foi uma coisa boa, mas
A verdade é que foi, e realmente ele tem razão. E eu chamo atenção para isso também, porque eu já falei em outras situações esse tipo de coisa. Eu me lembro muito bem de um debate entre a Dilma e o Aécio, em que o Aécio trucidou a Dilma. O Aécio tinha todas as respostas, falava tudo e coisa e tal, e a Dilma gaguejava, a Dilma falava mal. E o resultado depois nas pesquisas foi o contrário. A Dilma ganhou o voto. Aí você fica assim, pô, como é que pode isso? Como é que pode a Dilma melhorar a posição dela se o Aécio trucidou no debate? E aí a explicação é essa. O povo se identifica com um lado. O povo, via de regra, não é o cara que sabe todas as respostas, que destrói o outro no debate. Não, o povo é o cara que gagueja. O povo, ele sabe, ele se vê naquele outro lado. O pessoal sentiu a dor da Dilma ali de não conseguir responder as coisas e acabou tendendo para o lado dela no final das contas, né? Então tem que tomar muito cuidado com esse negócio de achar que a resposta sempre é ser o melhor, falar inglês perfeito, ter oratória perfeita. Isso é bom em algumas situações, não tenha dúvida que é bom em algumas situações, mas isso não é o ideal em 100% dos casos. Isso é uma coisa que nem sempre te traz o efeito. E nesse caso aqui, chamou muita atenção realmente o Bolsonaro falando inglês. Primeiro, chama pro pessoal de fora. De novo, o pessoal de fora entende, tá? Inglês errado, o pessoal entende. E outra coisa, chamou atenção para um fato que é absurdo mesmo. Caramba, vendedor de pipoca e vendedor de sorvete num golpe. Então, peraí, tinha vendedor de sorvete no golpe? É, tinha. E foi preso. E tá sentenciado pelo STF. Olha que coisa, que loucura isso, né? Lembra, a ideia do Alexandre de Moraes é que ele falou que foi um crime multitudinário, então todo mundo que estava lá estava com interesse de golpe. Mas espera aí, o pipoqueiro, ele não podia estar ali querendo vender pipoca? Assim, só vamos fazer de conta, assim, que será que uma ideia absurda? Ele queria vender pipoca. O objetivo dele não era nem protestar, de repente ele nem é bolsonarista nem nada. Ele só queria vender pipoca. O Alexandre de Moraes não quis nem saber, sentenciou o cara à cadeia também por conta disso. O pipoqueiro, o vendedor de... Entenderam o absurdo da coisa? É o ponto que eu falo para vocês. Crime multitudinário você tem que ter já de antemão que as pessoas queriam o mesmo objetivo. O interesse era o mesmo. Você não precisa ter a prova de que todo mundo cometeu parte do crime, mas o interesse tem que estar ali. E o problema do crime multitudinário, do jeito que eles estão aplicando nesse caso do 8 de janeiro, é que eles não têm essa certeza. Muita gente que estava manifestando ali estava reclamando do resultado da eleição, coisa e tal, mas não queria golpe de Estado, queria reclamar a eleição. Então essas pessoas é diferente do caso. E o caso do pipoqueiro, eu acho que ele estava lá querendo vender pipoca. Pode ser que eu esteja enganado, pode ser que ele fosse um agente secreto lá, um infiltrado que queria jogar a pipoca nos deputados, sei lá o que ele queria fazer. Mas não, ele estava lá vendendo pipoca. O sorveteiro queria vender sorvete. Todo mundo sabe como é que funcionava manifestação da direita. Enche de gente, vende coisa, vende toalha, vende camisa, vende um monte de coisa. Enfim, e, no entanto, o Alexandre de Moraes... Por que o Alexandre de Moraes fez isso, de considerar o pipoqueiro e o cara como no mesmo crime multitudinário? De novo, porque ele quer expandir esse conceito para poder dizer que qualquer um que tenha qualquer coisa a ver com 8 de janeiro é culpado, para poder botar Bolsonaro, porque eles não têm nenhuma evidência que Bolsonaro tenha ligação com 8 de janeiro. Então eles têm que fazer isso. Ah não, o pipoqueiro estava lá, tem alguma ligação com 8 de janeiro, culpado de golpe. Tem que ser. Senão, eles não conseguem fazer o grande plano deles, né? E esse caso do Bolsonaro expôs esse problema que, caramba, é um problema absurdo. É um caso tão absurdo quanto o caso da Débora, né? Ou seja, é evidente que o objetivo dessas pessoas lá não era fazer golpe de Estado. Talvez não quisessem nem... Talvez nem gostassem da direita. Estavam lá para vender pipoca e vender sorvete. E como é que foram condenados nesse negócio?